Nessa aula eu vou falar sobre integral indefinida. Na verdade, é a primeira aula sobre integral e a maneira que os livros começam falando de integral vai variar um pouco. Alguns livros preferem a abordagem falando de primitiva e outros livros preferem a abordagem falando de cálculo de área, que é o somatório das áreas lá abaixo do gráfico. Eu optei pelo começar pela parte da primitiva, falando de primitiva. Eu acho que é mais simples entender o conceito. Tá? O livro que eu estou usando aqui como base é o Cálculo A, da Diva Fleming, mas tem outros livros que seguem também essa mesma abordagem. Tá? Só vou explicar aqui que de vez em quando o celular aqui perde o foco, né? Estou filmando pelo celular, mas eu acho que não vai atrapalhar não. Eu vou tentar controlar isso. Então, vamos lá. O que seria uma integral? Tá? Vamos começar com o conceito de primitiva. Eu digo que fzão de x, tá? É chamada, a função, tá? A função fzão, chamada uma primitiva da função fzinho. Função fzinho de x. Então, fzão é uma primitiva. Vale ressaltar que não é a primitiva, é uma primitiva. Tá? Você vai ver daqui a pouco que podem ter várias. Então, no caso, ela pode ser uma primitiva de uma outra função, f de x mais uma constante. Mas vamos ver daqui a pouco. Tá? Então, eu digo que fzão é uma primitiva da função fzinho. Tá? Isso significa o quê? Que se eu derivar a função, essa função fzão aqui, eu encontro a função fzinho. Ela dá origem, né? Vale ressaltar que é f maiúsculo e f minúsculo, tá? Eu estou tentando fazer aqui diferente, tá? Para você perceber isso. Então, quando eu derivo essa função f maiúsculo, eu encontro a função f minúsculo, tá? Então, ela dá origem a essa aqui. Então, eu digo que ela é uma primitiva dessa função aqui, tá? Essa função fzão é uma primitiva da função fzinho. Vamos ver um exemplo, tá? Um exemplo aqui, tá? Para você entender esse conceito. Então, a gente tem aqui um exemplo I, a fzão de x é igual a x ao cubo sobre 3. Tá? No caso, ela é uma primitiva, tá? Vou colocar uma setinha assim, né, da função fzinho, vou colocar o fzinho, igual a x quadrado, tá? Por quê? Porque quando eu derivo essa função aqui, tá? Se eu derivar ela, vou colocar a linha aqui para indicar que é derivada, tá? Eu tenho o quê? Cai, né, 3x quadrado, opa, fica 2 aqui, 3x quadrado sobre 3, corta 3 com 3, sobra o quê? X quadrado, que é, tá, a função fzinho de x, tá? Tá aqui, ó. Vou até colocar um x aqui, tá? Fzinho de x, fzinho de x. Então, eu digo que, né, essa função aqui, fzão, é uma primitiva dessa aqui, porque eu derivo ela, encontro essa, tá? É uma primitiva. Mas se eu colocar o seguinte, vamos colocar outro exemplo aqui, ó, presta atenção nesse detalhe aqui. Ó. Se eu colocar isso aqui, a função g de x igual a x ao cubo sobre 3 mais 4. Tá? X ao cubo sobre 3 mais 4. Essa função aqui, ela também é uma primitiva desse fzinho de x igual a x quadrado. Tá? Ela também é uma primitiva. Então, essa função fzinho aqui, ela tem várias primitivas. Essa aqui é uma delas. Ó. Por quê? Quando eu derivo esse g de x, vai dar a mesma coisa. Vai dar 3x quadrado sobre 3. E a derivada do 4 é zero, né? Então, a gente vai ter isso aqui, ó. X quadrado, que é a mesma coisa do fzinho de x. Né? Então, assim, ó, eu derivei
essa função, encontrei x². Derivei essa outra função, também encontrei x². E assim sucessivamente, né? Eu posso dizer que eu posso colocar um 5, 6, um 7, eu posso ir variando esse valor aqui. Como ele é uma constante, na derivada ele desaparece, ele dá zero. Aí sempre, né, no caso, vai dar x². Então, x² tem várias primitivas. Então, x³ sobre 3 é uma primitiva de x², tá? X³ sobre 3 mais 4 é outra primitiva de x², e assim sucessivamente. Aí eu posso ter aí várias primitivas. Então, o que você deve perceber até aqui? Tá? Que o conceito de primitiva, tá, seria a volta da derivada. Tá? Então, se daqui para cá, eu encontrei x². E quando eu volto, eu encontro a primitiva dela, que é x³ sobre 3 mais uma constante. No caso aqui é 4, aqui é 0, poderia ser qualquer um outro valor. Então, assim, ó, já que essa constante aqui ela pode zerar quando é derivada, eu posso generalizar e colocar assim, que uma primitiva da função f é uma f mais uma constante. Tá? Eu vou chamar ela de g. Chamar de g de x é f mais uma constante. Então, eu posso dizer, por exemplo, que eu tenho aqui, vou colocar aqui um outro exemplo, né? Vou colocar aqui exemplo. Eu tenho a função, vou colocar assim, a derivada do seno de x é igual a cosseno de x. Tá? Então, derivada de seno é cosseno. Então, eu digo que o seno é uma primitiva do cosseno. Tá? O seno é uma primitiva. Então, eu posso dizer que o g de x é o seno de x, né, mais uma constante. Porque a derivada do seno é cosseno e a derivada da constante é zero. Então, de forma geral, a primitiva de uma função é a volta, né, da derivada, que eu voltei. No caso, eu derivei o seno e encontrei o cosseno. Agora eu volto. Né? Eu penso assim, em termos de primitiva. Eu tenho um cosseno. Qual função eu derivo para encontrar esse cosseno? Eu tenho que derivar um seno. Então, é um seno mais uma constante. Tá? Sempre vai ser uma constante. Isso aqui já é o conceito de integral. Tá? No caso, isso aqui que a gente está fazendo, a gente já pode chamar de integral. Eu vou escrever aqui, ó, integral. Então, qual a definição de integral? É a volta da derivada. Tá? De forma simples, tá? É a integral da f de x dx é igual a f de x, que é a primitiva, mais uma constante. Tá? Então, aqui eu tenho x², que é f. Quando eu integro, eu encontro o quê? x³ sobre 3. Tá? Que eu voltei. Tá? Eu tenho, no caso, o cosseno. Cosseno aqui é a f. Tá? Quando eu volto, eu encontro o seno. Tá? Então, de forma bem simples e direta, o conceito de primitiva é isso, que é uma integral, é a volta da derivada. Então, sempre vou fazer esse retorno, essa volta. Então, isso aqui é chamado de integral indefinida. Tá? Eu posso até escrever aqui, né? Era o título da aula, indefinida. Depois você vai ver a integral definida. Mas, por enquanto, entenda simplesmente esse conceito, tá? Esse conceito de que a integral é a volta da derivada. Então, considerando que a integral ela é até chamado de operador, tá? Esse símbolo aqui, ó, ele é tipo um S esticado, que vem de soma. Tá? A gente vai ver depois que o conceito de soma também, para encontrar uma área abaixo do gráfico. Mas entenda aqui, integral é esse S esticado. Então, como sendo um operador, eu estou integrando uma função que depende de x, eu posso ter isso aqui, algumas propriedades. Né? Então, uma propriedade de integral que você precisa entender é o seguinte, que eu estou integrando um k, que é uma constante, vezes um f de x dx. Esse k é constante, então ele sai
da integral. Saiu da integral, ficou f de x dx. Então, eu integro f de x dx e o k é uma constante. Tá? Outra propriedade que a gente precisa entender é essa aqui, ó, que se eu tiver a soma de duas funções, f de x e g de x, esse dx tem que ter, viu? O dx ele indica qual a variável está sendo integrada, porque depois a gente vai ver que integra em dy, ou dt, ou integra em mais de uma variável, então a gente precisa explicitar esse dx, eu estou indicando a variável que eu estou integrando. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou colocar f de x, integral de f de x dx, mais integral de g de x dx. Tá? No caso aqui eu tenho duas funções somando, eu integro cada uma delas. Aí eu escrevo assim, f de x integral de f de x dx, integral de g de x dx. Então, na próxima aula eu vou fazer alguns exemplos para a gente entender a ideia aí, né, e como que a gente resolve na prática as integrais.